na figura AB igual a AC, BX igual a BY e CZ igual a CY. E o ângulo A do triângulo ABC mede 40 graus. Assim, determine em graus a medida do ângulo XYZ. Bom, então o problema nos pede a medida desse ângulo XYZ, vou colocar aqui uma interrogação, de modo que AB seja igual a AC. Então observe que AB sendo igual a AC, no triângulo ABC, nós temos que o ângulo B e o ângulo C têm a mesma medida. Eu vou colorir aqui o ângulo C e o ângulo B. Esses dois ângulos têm a mesma medida. BX igual a BY. Bom, BX igual a BY faz com que o triângulo BXY também seja isósceles, com o ângulo X sendo igual ao ângulo Y. E CZ igual a CY. Então, CZ sendo igual a CY, no triângulo CZY, nós também temos um triângulo isósceles, de base ZY, de modo que o ângulo Z e o ângulo Y sejam ângulos de mesma medida também. Observe aqui uma particularidade, que os ângulos do triângulo CZY e do triângulo BXY são os mesmos ângulos, porque o ângulo B é igual ao ângulo C. E os dois ângulos da base são iguais. Então, se o ângulo B é igual ao ângulo C, o que faltar para 180 graus, tirando esses dois ângulos aí, tirando o ângulo B ou o ângulo C de cada um dos triângulos, o que faltar para 180 vai ser dividido por 2 igualmente. Então, o ângulo Z aqui é igual ao ângulo Y, que é igual ao ângulo Y do triângulo BXY, que também é igual ao ângulo X. Bom, então esses dois triângulos têm os mesmos ângulos. E, além disso, o problema ainda cita no enunciado que o ângulo A do triângulo ABC mede 40 graus. Então, esse ângulo aqui mede 40 graus. Então, para determinarmos o ângulo solicitado, a medida do ângulo solicitado, o ângulo XYZ, observe que as contas que serão feitas aqui são bastante simples. Tomemos o triângulo ABC, onde os ângulos B e C têm a mesma medida e o ângulo A vale 40 graus. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou subtrair 180 menos 40 graus, que vai nos dar 140 graus. Então, 140 graus é a soma dos ângulos B e C. Então, se nós pegarmos 140 graus dividido por 2, então cada um dos ângulos B e C mede 70... Aliás, B e C não. É, B e C. Cada um dos ângulos B e C deve medir 70 graus. Agora fazemos o mesmo raciocínio nos triângulos BXY e CZY. No triângulo CZY, se nós tomarmos o ângulo C, que vale 170, eu vou descontar essa medida de 180 graus, que vai nos dar 110 graus. Então, 110 graus é a soma dos ângulos Z e Y. Como esses ângulos são iguais, dividindo 110 graus por 2, cada um dos ângulos Z e Y deve medir cada um 55 graus. E o mesmíssimo raciocínio se aplica para x e y no triângulo BXY. O ângulo B vale 70, a gente já viu que esses dois ângulos aqui são os mesmos dos ângulos Z e Y do triângulo CZY, então cada um também deve medir 55 graus. Ora, se nós tomarmos esse ângulo aqui de 55 graus, mais esse ângulo de 55, o ângulo que nós estamos buscando é o que vai faltar para 180 graus da soma desses dois. Como 55 mais 55 dá 110 graus. Então, se nós subtrairmos 180 graus de 110 graus, ou seja, 70 graus é o valor do ângulo solicitado. Essa é a resposta.